Olá, senhores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Soldado Anônimo, esse aqui que vos fala. E a temática de hoje aqui é um pouco política nacional. Quando você imagina que você já viu de tudo, absolutamente tudo dentro do cenário nacional aí, chega mais um aí para surpreender a todos. STF lança programa Pena Justa, aonde visa dar mais benefícios ainda para presos, para dar mais ainda benefícios para aqueles que cometem infração penal e deixar mais ainda a sensação de insegurança no cidadão normal se tornar plena. Aí vamos aqui, já tem alguns vídeos aqui no YouTube aqui de Meu Bandido Minha Vida, é o deputado aqui, o Kim, criticando aqui. Ele faz críticas a todas essas pautas que o governo que está no poder aí acrescenta. Novo plano do governo, Lula e Judiciário. Sabemos aí que o Judiciário aí é o ministro Lewandowski. Ele tem lado totalmente esquerdo, onde ele prioriza totalmente as pessoas fora da regularidade. E vamos dar um por cima aqui o que é que esse programa aí, Meu Bandido Minha Vida, que foi lançado, vem abordando, não? STF lança programa Pena Justa, entre aspas, né? Ele fala aqui que direitos humanos estão sendo violados e tudo, mas ele esquece de que o direito à liberdade do cidadão comum tá sendo jogado no ralo, porque, cara, quem é que anda no Brasil com sensação de segurança? Quem é que sai de casa, da sua casa, até a sua faculdade ou até o seu trabalho e na volta, ou até mesmo num passeio, não sente aquela sensação de que vai ser roubado o tempo inteiro? Não sente aquela sensação de que pessoas estranhas são uma ameaça à sua integridade física ou à sua integridade patrimonial ou até mesmo material? Então, cada dia que passa você vê mais casas com concertina, com cerca elétrica. Cada dia que passa você vê, quando tem um infrator se dando mal, muitas pessoas parabenizando a polícia por ter feito aquilo, ou até mesmo um cidadão comum já revoltado que não tem justiça no Brasil, fazer aquilo com a própria mão. Então aqui, Pena Justa, Meu Bandido Minha Vida, plano nacional que visa combater superlotação. Então, o que é que eles querem fazer aqui? Eles querem combater a superlotação dos presídios. Como é que eles vão superlotar isso daqui? Eles vão acabar com isso daqui, né? Superlotação. Eles vão liberar todo mundo e os números vão baixar, e esses números vão ser colocados num dossiê e eles vão apresentar na mesinha ali, confortável. Nosso governo foi o que mais tirou a superlotação dos presídios. Nós temos números de sistema carcerário baixíssimos, foi o que mais baixou em 30 anos. Mas aí ele foca naquele número e ele deixa um número de lado de infratores na rua cometendo crimes, assassinatos, estupros, roubos, furto, e deixando a sociedade paisana totalmente caótica. Melhorar condições nos presídios brasileiros. E gera revolta na população, que já não é de menos, né? Já tá todo mundo cansado aí, cara. Me surpreende no dia das eleições, tanto de número de eleitores que colocaram o nosso excelentíssimo presidente no poder aí. Plano elaborado pelo Ministério da Justiça, que é o Lewandowski, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, prevê 51 ações, onde vão estar distribuídas 306 metas para até 2027, ou seja, até bem aí, né? A gente já está em 2025, 26, 27. O Supremo Tribunal Federal, STF, tomou uma decisão histórica ao reconhecer violações generalizadas dos direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro. Certo, ele tomou essa decisão histórica, violações generalizadas dos direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro. E essa violação feita com o cidadão comum nas ruas, essa violação feita com os direitos fundamentais dentro do cidadão na sua residência, com seu bem patronal, com seus bens materiais, seu bem familiar, seu ambiente sagrado, ele fez isso também? Acredito que não, né?
gerando preocupação na sociedade. Diante das recorrentes violações de direitos humanos, o tribunal determinou a implementação de um plano nacional, então ele já determinou esse plano, além de planos estaduais e distritais, com o objetivo de transformar a realidade das prisões no país. Então, transformar a realidade das prisões no país, não, maquiar números. No entanto, o programa tem sido alvo de críticas, como todas as ações e tomadas de decisões do governo. Essa decisão decorrente da comprovação de descumprimento de preceito fundamental representa um marco na busca por mudanças estruturais. O objetivo central do STF neste programa é repensar o modelo atual de sistema penal. E aqui vai uma crítica, porque é que ele não, ao invés de pensar em remodelar o sistema atual penal, ele não visa em remodelar o atual Código Penal, aonde ele vai restringir mais ainda pessoas que cometem delitos. Por que ele não faz isso ao invés disso daqui que estão implementando? Deve ser porque eles vivem num mundo paralelo ao nosso, o cidadão comum. Eles vivem em ambiente 100% controlado por segurança, eles têm carro blindado, eles têm segurança dentro do ambiente de trabalho deles, armados, eles têm direito à segurança armada dentro da casa deles, tudo pago com os impostos aí que são arrancados de nós. No entanto, parte da população expressa preocupação, temendo que as medidas possam ser vistas com benefícios indevidos a criminosos, em vez de focar na segurança pública. E com certeza é isso daqui. Não foca na segurança pública, ele foca em dar benefícios ao criminoso. O criminoso já faz o que faz, porque ele sabe que não vai ter punição, ele sabe que tudo é brando, ele sabe que o sistema judiciário é uma mãe, e ele visando isso daqui, se esse plano for colocado em prática, de fato, o que é que ele vai fazer? Aí ele vai estar liberado mais ainda para ele cometer os delitos. O impacto da crise prisional no Brasil, a precariedade das prisões brasileiras afeta as pessoas privadas de liberdade. Com certeza afeta as pessoas privadas de liberdade. Mas se ela não quer ter a sua liberdade privada, ela não comete esse delito. É simples. Diferente de nós, que não cometemos os delitos e estamos à mercê de um assalto, estamos à mercê de um assassinato para tomar um bem material. Estamos à mercê de invasores dentro da sua residência, porque a polícia militar não combate o crime, não dá conta de combater, porque ela prende e aí tem a burocracia toda, o aparato todo está montado, vai ter aquela burocracia, é solto e ela prende de novo e é solto, ela prende de novo e é solto e continua desse jeito. Seus familiares, mas tem repercussões diretas na segurança pública. A negligência estatal e a violência institucional contribuem para o fortalecimento de organizações criminosas que operam dentro e fora dos presídios. Isso resulta em um ciclo contínuo de criminalidade e insegurança que afeta toda a sociedade. Com certeza. E esse plano, Meu Bandido, Minha Vida, sendo implementado, ele não vai fortalecer mais ainda. Ele vai petrificar isso daqui. Além disso, o sistema prisional brasileiro falha em cumprir suas funções de reintegração social. Com certeza, cara, não existe reintegração social para um cara que não quer. Primeiro, tem que partir dele, ele tem que querer. Você não pode empurrar isso à força goela abaixo nele. Em vez de oferecer oportunidade para uma nova trajetória de vida, oferece oportunidade até demais, cara. Oferece oportunidade até demais. Só o fato de ele não permanecer preso, mesmo ele cometendo crimes gravíssimos, já é a oportunidade que ele tem para tomar um novo rumo na vida. E o que é que ele faz? Ele vai de novo lá cometer o delito. A ênfase está na contentação e no controle de detentos. A ausência de políticas públicas voltadas para a ressocialização agrava ainda mais o problema, tornando a reincidência criminal uma realidade constante. A reincidência criminal é uma realidade constante, mas por um motivo só. Esse motivo se torna penas brandas. Esse motivo se torna afrouxamento de penas. Ele não recebe o castigo, ou não vamos usar o termo
castigo, que é um termo muito cru ali, muito seco, mas ele não recebe de fato o que é justo ao agravo que ele comete. Ele comete um agravo e ao invés dele receber uma penalidade para ser justo com o agravo dele, ou até maior do que o agravo dele para ele colocar na balança, o que é que ele faz? Ele recebe um agravo muito menor do que aquilo que ele cometeu, aquele delito que ele cometeu. Isso dá margem para ele pensar o quê? Isso dá margem para ele, eu só fiz isso daqui, então eu vou fazer um maior. E ele vem, recebe outro agravo pequenininho, eu vou fazer outro maior. Ele vem e recebe um afago da justiça. E assim vai. Caminhos para a transformação do sistema penal segundo o STF, segundo o nosso Superior Tribunal Federal. A reformulação do sistema prisional passa por mudanças profundas. Tá passando, né? Já existe aí, já tá bem mais melhor do que foi antigamente. Para superar os desafios existentes e eliminar estigmas sobre pessoas privadas de liberdades e agressas, é fundamental romper com a privação de liberdade como principal forma de responsabilização. Então, ele quer romper com a privação de liberdade como principal forma de responsabilização. Então, se ele quer romper o cara que ganha privação de liberdade por cometer um agravo, ele vai dar o que para ele? Ele vai deixar ele ao bel prazer de fazer o que ele quiser? A implementação de alternativas eficazes ao encarceramento pode trazer resultados mais positivos para a sociedade. Para os criadores do programa Meu Adote um Bandido, espera-se que o plano contribua para um sistema prisional mais justo, eficiente e respeitoso aos direitos humanos. Cara, que mundo é que esses caras estão vivendo? Às vezes eu me pergunto aqui se a noção que eu tenho de mundo é diferente ou eu tô delirando, porque esses caras só podem viver num mundo paralelo ao que a gente vive, cara. Eles só podem viver numa utopia generalizada, onde existe uma cortina que não traz para eles transparências do que é a sociedade, de fato, de que é o brasileiro que vai pro serviço ali, o que é o brasileiro que sofre para comprar um celular, sofre para comprar um computador, sofre para pagar um aluguel e muitas das vezes aí dinheiro contado o mês inteiro. Eu não sei, não faz sentido isso para mim às vezes quando eu leio esse tipo de coisa. Fala aqui nos comentários, você que tá vendo esse vídeo aí, faz sentido para você isso, cara? Essa utopia onde os governantes mandam e desmandam e o povo, a massa, ela simplesmente abaixa a orelha e tá dito e vamos cumprir. O papel do racismo estrutural na crise do sistema penal brasileiro. O Plano Nacional Pena Justa também reconhece o racismo como um fator determinante na crise prisional brasileira. Então, o racismo é responsável por ele estar lá, cometendo um delito. O racismo é responsável por ele estar roubando uma senhora fazendo uma caminhada de manhãzinha cedo ou à tardinha. O racismo é um dos responsáveis por ele comprar uma arma ilegal, cometer assaltos, tomar celulares, tomar motos, tomar carros e tirar a vida de cidadãos aonde estão simplesmente transitando do trabalho para casa. Cara, justificativas furadas. Isso aqui não existe. O racismo estrutural influencia diretamente o funcionamento das instituições, afetando o acesso de grupos historicamente marginalizados. Isso daqui eu escuto desde o dia que eu nasci. Eu nasci em 91. Eu escuto isso aqui no dia seguinte que eu nasci, até hoje. E pelo que eu estou vendo aqui, eu vou continuar escutando até os fins dos meus dias aqui no Brasil. Assim, o enfrentamento dessa desigualdade do ciclo penal é essencial para garantir um sistema mais justo e alinhado à Constituição. Então, garante um sistema prisional mais justo e alinhado à Constituição, mas não garante o bem-estar do cidadão comum. O cidadão comum é jogado às traças ou aos leões, né? A partir das reflexões embasadas em evidências e experiências passadas, o plano apresenta diretrizes para promover a humanização das prisões. Então,
O cara roubou, matou, delinquiu, estuprou, fez o caralho a quatro, e aí o plano aqui é promover a humanização na prisão, é para tratar ele como um ser humano comum, é para tratar ele como um anjo, para tratar ele como uma pessoa que necessita ou carece de um tratamento educado. Vamos fazer um carinho neles, né? E estimular a adoção de políticas públicas mais eficazes. Fortalecimento da cooperação entre poderes do Estado, participação ativa da sociedade civil, principalmente dos encarcerados, são pilares para garantir a efetivação dos direitos dentro do sistema prisional. Cara, eu já acho que eles têm direito até demais. Era para ser restringido, igual Bukele fez em El Salvador. Segundo especialistas da área de segurança e justiça, um sistema prisional mais eficiente e humano melhora a segurança pública e impulsiona o desenvolvimento sustentável do país. Segundo quem? Segundo especialistas. Cara, segundo especialistas, é um sistema prisional mais eficiente fazendo isso daqui. Eu vou mostrar para você aqui o que é um sistema prisional eficiente. Ó. El Salvador, um caso de sucesso em segurança pública. Esses especialistas, eles, pelo que eu vejo aqui, eles não viram o que aconteceu aqui com o Bukele no comando de El Salvador. Ou se eles viram, eles jogaram de canto a pasta. El Salvador, país que reduziu a criminalidade a patamares mínimos. A análise é técnica e baseada em fatos e estatísticas. Então, nada de achismos aqui. É somente números. Sem ingressar em considerações de natureza política, El Salvador situa-se na América Central. Foi colonizado por espanhóis. Vive em um território de 21.041 habitantes por quilômetro quadrado. Sua realidade, portanto, é totalmente diversa do Brasil. Ela é diversa do Brasil, mas somente em termos de quantidade. Mas se usarmos a matemática, sabemos que o que é aplicado no pouco pode ser aplicado no muito. E vice-versa. Sua realidade, portanto, é totalmente diversa do Brasil, que localiza-se na América do Sul. Foi colonizado por portugueses que vivem em um território de 8, 5, 10, 4, 17, 771 km por rodar. Km quadrado. El Salvador passou por uma guerra civil entre 80 e 92, 12 anos de guerra, fato que levou muitas crianças e jovens a se mudarem sozinhos ou com suas famílias para Los Angeles, USA. Da mesma forma, ex-guerrilheiros e desertores deixaram o país rumo à Califórnia. Lá, com o nome de Maras, uniram-se para defender-se de outras gangues e foram assumindo um papel de destaque no mundo do crime. Com o fim da guerra civil, muitos decidiram retornar ao seu país e outros voltaram porque foram expulsos pelo governo norte-americano. Instalados em El Salvador, país que enfrenta uma pobreza absoluta pós-guerra civil, um papel preponderante, crime altíssimos. As casas tornaram-se protegidas por altos muros com arame farpado. É o que acontece aqui no Brasil. Você não passa em nenhum bairro que não tenha altos muros com arames farpados. Ou você passa. Se você passa, você está vivendo uma realidade totalmente diferente da que eu vivo, cara. E a maioria da população brasileira vive. Pequenos estabelecimentos comerciais passaram a ter vigia na porta, totalmente visível na realidade brasileira. Vigia na porta ou gradeado. O cara trabalha com gradeado na porta. Apanhar um táxi era expor a vida a risco. Pegar um Uber é expor a vida a risco. Ir dar um passeio à noite é expor a vida a risco. Chegar em casa tarde é expor a vida a risco. Os homicídios em 2019 estavam na média de 100 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Bem aí, 2019, né? Em 2019, Nayib Bukele foi eleito presidente da República com apenas 37 anos.
1º de junho assumiu o comando do país e pronto, citou o plano de controle territorial. Então, ele instaurou um plano de controle territorial e não um plano meu bandido, minha vida. Totalmente contrário ao que está acontecendo aqui no Brasil, né? Destacando forças policiais e militares para cercar as cidades e conter a atividade das quadrilhas como uma estratégia de segurança abrangente para conter a onda de criminalidade causada por gangues e outros grupos criminosos. A Nação Radical de Combate à Criminalidade, a primeira cidade visada foi Sanhapango, no leste da capital, uma das áreas mais assediadas pelo crime e por gangues. As Forças Armadas de El Salvador e a Polícia Nacional cercaram o município com 8.500 soldados, um exército. 1.500 agentes durante a madrugada do dia 3 de dezembro, informou o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça de El Salvador implementando esse plano e o do Brasil implementando o quê? Humanização, o tratamento de infratores. Posteriormente, no dia de semana, um grupo de criminosos praticou um massacre que resultou na morte de 87 pessoas. Então aqui foi uma resposta que eles deram e com tal ocorrência Bukele conseguiu que a Assembleia Legislativa aprovasse no mesmo dia o decreto, que no artigo 4º suspendeu direitos e garantias individuais previstos nas Constituições, entre eles o direito de defesa e inviolabilidade da correspondência e a liberdade de associação e circulação. Também tornou possível o Estado interferir nas telecomunicações sem decisão judicial. O regime de exceção foi reeditado por 11 vezes, sendo a última de 7 de novembro. Os índices de criminalidade despencaram nas estatísticas. O presidente Bukele, 11 de maio de 23, completou-se um período de um ano sem um único homicídio. Então, você está vendo aqui? Isso daqui pode ser usado como um reflexo aqui no Brasil. Mas o que é que está acontecendo aqui no Brasil? Está acontecendo o contrário. Vai ser afrouxado mais ainda. Então aqui se for restringido e o número caiu, quando é afrouxado a tendência é o quê? Os números aumentarem, correto? Tudo isso evidentemente não ocorreu por um arrependimento dos criminosos. Então criminosos não se arrependeram, cara. Criminosos não agiram com condolências aqui. Pesarosos a proclamar como na prece religiosas, por minha culpa, minha máxima culpa. Não além do plano de controle territorial da construção de presídio para 40.000 pessoas, o maior da América Latina, várias medidas de natureza econômica foram tomadas, investidores estrangeiros de porte. Então, a segurança reinante, somada ao desenvolvimento econômico, fizeram com que a popularidade de Bukele alcançasse 90%, índices altíssimos e inusitados aí na América Latina. Ninguém esperava que ele ia implementar isso daqui em tão pouco tempo e ia alcançar esses índices, mas ele conseguiu. E se ele conseguiu, cara, fica a pergunta aqui, por que aqui no Brasil isso não é possível? Por que aqui no Brasil um chefe de executivo ele não tem poder suficiente para tratar todos os casos de segurança pública no Brasil com mãos de ferro? Por quê? Quem é que domina de fato tudo isso que a gente estuda em direito executivo, penal, judiciário e o legislativo? É utopia? É apenas historinha para boi dormir? É uma pergunta interessante que fica. Então isso aqui levou à pergunta: estas perdas não constituem ofensa aos direitos humanos? Pessoas que residem em áreas tomadas por facções criminosas ou pela milícia do Rio de Janeiro, tolhidas na sua liberdade, por vezes seus bens não são afetados pelos direitos humanos? Somente os delinquentes são? Em suma, não se está aqui para pregar que o Brasil adote plano adotado em El Salvador, país muito diferente do Brasil, mas sim que faça algo com base na realidade e não afrouxar de vez aí como está afrouxando. Então aí foi o que foi feito aí pelo Bukele, e aqui no YouTube aqui temos aí os Kim, Meu Bandido Minha Vida, novo plano do governo Lula, e aí eles tecem lá suas críticas. Já tem Pena Justa, MBL também aqui, programa Meu Bandido Minha Vida. É um total absurdo isso daqui, cara, e eu me recuso a acreditar que isso daqui vai acontecer, cara. Mas sabemos aí que vivemos tempos sombrios. Então o Soldado Anônimo tá ficando por aqui. Não tá inscrito no canal ainda? Se inscreva e até o próximo vídeo.